A indústria espacial vive sob a mesma lei há décadas. O foguete decola. O foguete cumpre a tarefa. Um foguete queima na atmosfera ou afunda no oceano. Cada novo voo exigia um novo foguete. O custo de um único lançamento nas décadas de 1992 variava de 100 milhões a 500 milhões de dólares. Isso tornou o espaço inacessível para a maioria das tarefas. Voos regulares para Marte estavam fora de questão. Simplesmente porque a economia não convergiu. Elon Musk fez uma pergunta que mudou tudo. E se o míssil não for jogado fora, mas devolvido e usado novamente? Em 2015, o primeiro estágio do Falcon 9 retornou pela primeira vez e pousou verticalmente na plataforma de pouso. O mundo inteiro assistiu à transmissão e não conseguia acreditar no que via. Os engenheiros no centro de controle gritavam e choravam. Porque ia contra tudo o que a indústria espacial achava possível nos 60 anos anteriores. Mas Musk não parou nos 9 do Falcon. Porque o Falcon 9 é um passo intermediário. O verdadeiro objetivo sempre foi diferente. Marte. E para voos para Marte, é necessário um foguete fundamentalmente diferente. Mais poderoso. Totalmente reutilizável. E capaz de realizar centenas de voos sem substituir componentes essenciais. Foi assim que o projeto Starship surgiu. Starship é um sistema de 2 estágios. O primeiro estágio se chama superpesado. É um dos propulsores de foguetes mais poderosos da história da humanidade. A altura do superpesado é de 71 metros. O diâmetro é de 9 metros. 33 motores Raptor estão instalados a bordo. Cada motor desenvolve um empuxo de cerca de 220 toneladas. O empuxo total no início ultrapassa 7.500 toneladas. Para comparação, o lendário foguete Saturn V, que enviou astronautas à Lua, desenvolveu um empuxo de cerca de 3.400 toneladas. Starship é 2 vezes mais poderosa. O segundo estágio é a própria nave estelar. A altura do navio é de 50 metros. Em conjunto com o primeiro estágio, todo o sistema atinge 121 metros. É mais alto que a Estátua da Liberdade. Isso é maior do que a maioria dos arranha-céus em uma cidade média. E essa estrutura não deve ser simplesmente lançada. Precisa ser devolvido. Ambas as partes. E de preferência rápido. Porque é a taxa de reutilização que determina a economia de todo o programa. É aí que entra a Meshazilla. O nome oficial desse sistema é montagem de lançamento orbital, combinado com manipuladores mecânicos de desconexão rápida. Mas as pessoas e a própria SpaceX chamam isso de Meshazilla. Por analogia com o monstro japonês Godzilla. Só mecânica. A torre fica na plataforma de lançamento da base estelar em Boca Chica, Texas. A altura da torre é de 145 metros. 2 manipuladores de aço massivos estão instalados na torre. Eles são chamados de AX. Ou seja, AX. Porque externamente eles se parecem com eles. Apenas cada um desses bastões pesa várias dezenas de toneladas e é controlado por acionamentos hidráulicos com força suficiente para segurar um míssil de várias toneladas no momento da captura. O princípio de funcionamento do sistema é o seguinte. Depois que o Super Heavy completa a sua missão e se separa do segundo estágio, ele se vira e começa uma descida controlada de volta ao chão. Os motores Raptor engatam várias vezes para a frenagem. Computadores a bordo e o sistema de navegação ajustam constantemente a trajetória. Algumas centenas de metros antes da torre, Super Heavy entra no modo de entrada final. A velocidade da queda é reduzida ao mínimo. E no momento calculado, os manipuladores da torre abrem e agarram o míssil por pinos especiais de aço, chamados de pontos de fixação das aletas da grade. Eles estão localizados na parte superior da caixa Super Heavy. Toda a manobra de captura leva uma fração de segundo. O computador decide capturar em tempo real com base em dados de dezenas de sensores ao mesmo tempo. Porque isso é importante do ponto de vista da engenharia. O método tradicional de pouso de foguetes envolve pernas de pouso retráteis. Eles aumentam o peso. Eles ocupam espaço.
Eles precisam de manutenção. E o mais importante, após o pouso, o foguete deve ser transportado da plataforma de pouso de volta para a plataforma de lançamento. Leva tempo. Às vezes semanas. Meshazilla exclui tudo isso. O foguete retorna diretamente à torre de lançamento. Manipuladores o seguram em posição vertical. A equipe de manuseio em solo tem acesso imediato a todos os sistemas. Teoricamente, o ciclo do pouso ao próximo lançamento pode ser de várias horas. É essa palavra que, teoricamente, permanece como a chave. Porque o caminho para o Meshazilla funcional era longo e caro. Os primeiros testes integrados do sistema Starship começaram em abril de 2023. O primeiro voo terminou em uma explosão 4 minutos após a decolagem. O foguete normalmente não conseguia separar os estágios. O sistema de detonação de emergência funcionava sobre o Golfo do México. Os destroços caíram em um raio de vários quilômetros a partir do ponto de lançamento. Uma nuvem de poeira e detritos cobria a plataforma de lançamento. Os danos à infraestrutura foram significativos. O segundo voo ocorreu em novembro de 2023. Desta vez, a separação dos degraus foi bem sucedida. Mas ambas as etapas foram perdidas. Super Heavy explodiu sobre a baía. A nave estelar perdeu sua orientação e também foi prejudicada pelo sistema de terminação de voo de emergência. Mesmo assim, os engenheiros receberam uma enorme quantidade de dados. E cada falha fornecia informações que não podiam ser obtidas em um laboratório. O terceiro voo, em março de 2024, mostrou progresso adicional. O Starship alcançou uma trajetória suborbital pela primeira vez e realizou uma reentrada controlada sobre o Oceano Índico. O Super Heavy foi perdido novamente. Mas a trajetória e o comportamento dos sistemas tornaram-se cada vez mais previsíveis. O quarto voo, em junho de 2024, foi um ponto de virada. Ambas as etapas experimentaram a reentrada pela primeira vez. O Super Heavy realizou frenagem controlada sobre a baía e entrou suavemente na água. A nave entrou na atmosfera a uma velocidade de cerca de Mach 25. A temperatura na superfície do escudo térmico atingiu milhares de graus Celsius. As câmaras registraram a queima de parte dos azulejos de proteção térmica. Mas o navio resistiu e realizou um pouso controlado no Oceano Índico. Esse era um ponto fundamentalmente novo no programa. E finalmente, o quinto voo em outubro de 2024. Foi quando Meshazilla pegou um foguete retornando pela primeira vez na história. Super Heavy voou até a torre. Os manipuladores abriram. E em um piscar de olhos, capturaram uma máquina de 70 metros bem no ar. Milhões de pessoas assistiram à transmissão ao vivo. A reação foi a mesma no mundo todo. Isso é impossível. Mas aconteceu. Para entender o quão tecnicamente difícil é necessário avaliar a dimensão da tarefa. Super Heavy pesa várias centenas de toneladas no momento da captura. Mesmo depois que a maior parte do combustível foi exaurida, a massa da estrutura permanece enorme. O míssil se move verticalmente para baixo com uma velocidade residual, que deve ser completamente extinta no momento da captura. A precisão do posicionamento deve ser de centímetros. Caso contrário, os manipuladores simplesmente não atingirão os pinos de fixação. Carga de vento. Mudanças na pressão do ar. Oscilações residuais do projeto do foguete. Tudo isso afeta a precisão em tempo real. O computador de bordo e o sistema de controle em solo se comunicam milhares de vezes por segundo. E tudo isso acontece de forma autónoma. Sem intervenção humana na fase final da captura. Porque a reação humana simplesmente não é rápida o suficiente para a tarefa. Os motores Raptor que alimentam o Super Heavy estão entre os motores de foguete de propelente líquido mais avançados do mundo atualmente. Eles funcionam com metano e oxigênio líquido. Esse combustível é chamado de metilox. A escolha do metano não é acidental. Primeiramente, o metano proporciona um impulso específico maior em comparação ao querosene, com facilidade de produção semelhante. Em segundo lugar, e isso é de importância crítica para o programa Marte,
O metano pode ser produzido em Marte. Há dióxido de carbono e gelo d'água na superfície de Marte. Com a reação de Sabatier, dióxido de carbono e hidrogênio podem ser convertidos em metano e água. O hidrogênio é obtido por eletrólise da água. A fonte de energia são painéis solares ou um reator nuclear. Assim, uma nave que voasse para Marte poderia, teoricamente, reabastecer lá e retornar à Terra. Isso é chamado de utilização de recursos in situ. Utilização de recursos no local. E sem esse conceito, o programa marciano é economicamente impossível. O motor Raptor de segunda geração, instalado em versões modernas do Super Heavy, desenvolve um impulso de cerca de 227 toneladas em vácuo. A pressão na câmara de combustão ultrapassa 300 atmosferas. Este é um número recorde para motores de foguete em série. Para comparação, os motores F-1 usados no foguete Saturn V operavam a uma pressão de cerca de 70 atmosferas. O Raptor opera a 4 vezes a pressão. Isso permite uma combustão mais completa do combustível e maior eficiência. Mas isso também torna o motor extremamente difícil de produzir e manter. A SpaceX aprendeu a produzir motores Raptor em escala industrial. Em 2023, a empresa produzia cerca de um motor por dia. Isso foi possível graças à transição para a produção altamente automatizada e à reavaliação de toda a cadeia de suprimentos. Musk estabeleceu publicamente a tarefa de reduzir o custo de um motor para um nível comparável à produção de um motor turbofan de aeronave. Este é um alvo agressivo. Mas a dinâmica da queda de valor nos últimos anos mostra que a direção foi escolhida corretamente. Agora, sobre o escudo térmico da nave estelar. Esta é uma história separada de engenharia. Ao entrar na atmosfera a uma velocidade de cerca de Mach 25, a temperatura na superfície da nave atinge 1500 graus Celsius ou mais. A superfície da nave estelar é coberta por 16.000 azulejos cerâmicos. Cada peça é feita individualmente. Porque o casco do navio tem uma curvatura complexa e nenhum dos lugares é absolutamente idêntico. Os azulejos são feitos de material à base de sílica com alta porosidade. Isso significa que o azulejo pesa pouco. Mas ele suporta calor extremo. Ao mesmo tempo, a condutividade térmica do material é tão baixa que, se você pegar um azulejo em brasa com os dedos apenas alguns segundos depois de tirá-lo do fogão, você não vai se queimar. Isso foi demonstrado por engenheiros da NASA ao criar o ônibus espacial. O conteúdo é da mesma disciplina. Mas a SpaceX redesenhou a geometria e a composição da montagem para aumentar a resistência a cargas de choque ao entrar na atmosfera. O problema da proteção térmica acabou sendo um dos mais difíceis do programa. No quarto voo, as câmaras registraram a destruição parcial de azulejos em várias áreas. Nos quinto e sexto lanços, a situação melhorou. Os engenheiros estão constantemente mudando a geometria dos azulejos. Método de fixação deles. E eles introduzem elementos de proteção adicionais nas áreas mais carregadas. Esse é um processo iterativo. A SpaceX escolheu deliberadamente uma estratégia de testes rápidos com voos reais em vez de muitos anos de simulação. Porque dados reais fornecem informações que nenhum modelo computacional pode fornecer. A janela marciana de que Musk está falando é um fenómeno astronómico. A cada 26 meses, a Terra e Marte ocupam uma posição relativa tão grande que o voo entre eles requer uma quantidade mínima de combustível. Isso é chamado de momento transitório de Oman. Durante esse período, a distância entre os planetas e a posição relativa das órbitas possibilitam computar o voo em cerca de 7 a 9 meses com custos energéticos mínimos. Se você pular essa janela, a próxima abrirá em 26 meses. A janela adequada mais próxima para as primeiras missões a Marte é no final de 2026. É por isso que Musk chama essa data. Não porque a data foi escolhida arbitrariamente. Porque a física da mecânica orbital dita isso. Para as primeiras missões marcianas em 2026, a SpaceX planeja enviar várias espaçonaves Starship não tripuladas com carga. O propósito dessas missões é duplo. Primeiro, entregar equipamentos à superfície de Marte. Em segundo lugar, confirmar que as naves são capazes de sobreviver a um voo de 7 meses no espaço sideral.
exposição à radiação, mudanças de temperatura, operação de longo prazo dos sistemas de suporte de vida em modo autónomo. Tudo isso deve ser verificado por dados reais antes que as pessoas estejam a bordo. A próxima janela marciana após o 26º ano se abre no ano 2028. Musk considera esse momento como possível para as primeiras missões tripuladas. Mas para isso, você precisa completar uma lista enorme de tarefas. A nave estelar deve demonstrar confiabilidade estável ao longo de muitos voos. Meshazilla deveria funcionar como um relógio. O sistema de reabastecimento em órbita precisa ser definido. Essa é outra tecnologia crítica que é menos comentada. Para voar até Marte, Starship não basta apenas para lançar da Terra. Para alcançar a velocidade necessária para o voo interplanetário, a nave deve receber combustível adicional já em órbita. Isso é chamado de reabastecimento orbital. O esquema é o seguinte. Primeiro, um petroleiro, uma versão Starship sem carga útil, mas com suprimento máximo de combustível, é lançado em órbita. Então, uma nave estelar com carga ou tripulação marciana é lançada em órbita. Duas espaçonaves acoplam em órbita. O combustível é bombeado do navio-tanque para a espaçonave marciana. Depois disso, a espaçonave marciana tem combustível suficiente para realizar uma manobra de aceleração em direção a Marte. A transmissão de metano líquido e oxigênio líquido em gravidade zero é uma tarefa de engenharia não trivial. Líquidos criogénicos em gravidade zero não se comportam como líquidos normais. Eles não possuem uma interface clara. Bolhas de gás podem se formar em lugares arbitrários. Para bombeamento confiável, é necessário criar aceleração artificial para que o combustível se acumule no orifício de admissão. Isso é feito com a ajuda de pequenos motores do navio. Uma leve aceleração cria o efeito de gravidade artificial dentro do tanque. O combustível se acumula no fundo do tanque. E bombear se torna possível. A SpaceX já realizou os primeiros experimentos para transferir combustível criogénico em órbita durante voos de teste. Vamos voltar ao Meshazilla e seu papel na arquitetura geral do sistema. Fica claro porque isso não é apenas um truque bonito. Este é um elemento-chave do modelo econômico. Musk diz que o custo de lançar 1 kg de carga em órbita usando uma nave estelar totalmente exausta deveria ser de cerca de $100. Agora, o melhor indicador do setor é o Falcon 9, com seu custo de cerca de $2.000 por quilograma. E nos anos 90, esse número era de $20.000 por quilo. Uma redução de 20 vezes no custo em comparação com os melhores indicadores modernos parece fantástica. Mas é justamente essa redução que é necessária para que enviar humanos a Marte se torne economicamente viável. E o Meshazilla é uma das principais ferramentas para alcançar esse objetivo. Porque o retorno e reinício rápidos do estágio sem trocar as pernas de pouso e sem transportar diretamente entre os locais reduz o custo de cada partida. Agora, sobre os riscos. O que acontece se algo der errado durante a captura? O primeiro cenário é um erro dos manipuladores. Se o míssil se desviar da trajetória calculada em vários metros, manipuladores não conseguirão segurar os pinos de fixação. Nesse caso, o sistema deve decidir passar para um cenário de backup, ou uma tentativa de amariçar em uma área predeterminada da baía, ou detonação pelo sistema de terminação de voo de emergência se a trajetória se tornar perigosa para alvos em solo. É uma situação de emergência. Mas não foi um desastre. A infraestrutura da torre permanece intacta. O segundo cenário é a captura desigual. Se o manipulador agarrar o pino e o outro errar, a carga será distribuída de forma desigual sobre o corpo do foguete. Com uma massa de várias centenas de toneladas, isso pode criar cargas destrutivas de flexão na estrutura. Nesse caso, o algoritmo de controle deve liberar imediatamente a captura e prosseguir para o cenário de backup. O software processa dados dos sensores de força nos manipuladores em tempo real e é capaz de reagir mais rápido do que as cargas destrutivas ocorrem. Pelo menos, é assim que está organizado na documentação do projeto. O terceiro cenário é a falha dos sistemas de navegação a bordo na fase final da aproximação. Se o míssil perder a orientação nos últimos segundos antes de ser capturado,
As consequências podem ser catastróficas para a infraestrutura de lançamento. Por isso, o sistema é construído com múltiplas redundâncias de sistemas de navegação. GPS. Unidades de medição inercial. Sistemas de guiamento óptico com pontos de referência na torre. Tudo isso funciona em paralelo e verifica constantemente os dados. A SpaceX aplica uma filosofia que Musk chama de desenvolvimento iterativo rápido. Desenvolvimento iterativo rápido. Em vez de anos modelando e testando cada componente no laboratório, a empresa constrói protótipos de verdade. Lança eles. Recebe dados sobre falhas. E ele faz mudanças rapidamente. Isso é o oposto de como as empresas aeroespaciais tradicionais e agências governamentais atuam. A NASA gastou mais de 20 bilhões de dólares desenvolvendo o sistema de lançamento espacial e mais de 10 anos antes do primeiro voo. A SpaceX criou a Starship em muito menos tempo e com muito menos dinheiro. Embora a SpaceX não divulgue os valores exatos de custo. Críticos dessa abordagem apontam que as explosões protótipo representam riscos ambientais para a região de Boca Chica. E o fato de que o ritmo dos testes pode levar a uma subestimação dos riscos durante a transição para voos tripulados. Esses são comentários justificados. FAA. A Administração Federal de Aviação dos EUA tem adiado repetidamente a emissão de licenças para lançamentos da SpaceX justamente por razões de avaliação de impacto ambiental e avaliação de risco. Atrasos às vezes chegavam a vários meses. E isso realmente afetou o ritmo do programa. Paralelamente ao lado técnico do programa, há também uma dimensão geopolítica. A China está desenvolvendo ativamente seu próprio programa marciano. A espaçonave chinesa Tianwen, sozinha, alcançou Marte com sucesso em 2021. Lançando um satélite em órbita e baixando o rover Zhurong até a superfície. Foi um sucesso significativo. A Agência Espacial Chinesa CNSA anunciou planos para missões tripuladas a Marte na década de 1930. A Rússia perdeu parte significativa de sua competência no campo das missões marcianas após o colapso da URSS. A Agência Espacial Europeia está colaborando com a NASA em um programa para devolver amostras marcianas. Mas a ESA não possui um sistema independente de lançamento pesado para voos interplanetários. Assim, a corrida para Marte é, na realidade, uma disputa entre a SpaceX como empresa privada e programas governamentais, principalmente chineses. Esta é uma situação incomum na história da cosmonáutica. Nunca antes uma empresa privada se declarou líder na exploração de outro planeta. O modelo financeiro da SpaceX é construído sobre várias fontes de renda. Lançamentos comerciais para a NASA. Esses são contratos avaliados em dezenas de bilhões de dólares, incluindo um contrato para construir um módulo lunar baseado em uma nave estelar como parte do programa Artemis. Lançamentos comerciais de satélites para clientes terceirizados. Lançamentos de satélites do sistema Starlink, que pertence à própria SpaceX. Starlink é um sistema global de satélites em órbita baixa para fornecer acesso à internet de banda larga. Em meados do 24º ano, a constelação Starlink consistia em mais de 6.000 satélites. E esse número está crescendo constantemente. As receitas da Starlink, segundo algumas estimativas, somam vários bilhões de dólares por ano e são a principal fonte de financiamento para o desenvolvimento da Starship. Isso significa que toda vez que um usuário paga pela internet via Starlink, parte desse dinheiro vai para financiar o programa marciano. Esse é um modelo de negócio incomum. Mas funciona. A SpaceX continua sendo uma empresa privada com uma avaliação de mais de 200 bilhões de dólares em rodadas de financiamento recentes. O que espera o programa nos próximos anos? A SpaceX planeja aumentar o ritmo dos lançamentos do Starship muitas vezes. O objetivo é para os 2025 e 26 anos. Alcance várias dezenas de lançamentos por ano. Isso é necessário para determinar o reabastecimento orbital. Confirma a confiabilidade do escudo térmico. Teste o sistema de suporte de vida para voos longos. E, mais importante, garanta que o Meshazilla seja estável em aplicações de alta frequência. Paralelamente,
A SpaceX está desenvolvendo uma versão do Starship com uma baía de carga ampliada para entregar carga da NASA à superfície lunar como parte do programa Artemis. O primeiro pouso tripulado na Lua sob esse programa está planejado para 2026. E é a Starship que deveria atuar como módulo lunar. Este será o primeiro teste real do sistema em um voo interplanetário. Mesmo que não para Marte, mas para outro corpo celeste com gravidade real e condições reais de pouso. Se o programa lunar usando Starship for bem sucedido, esse será o argumento mais importante a favor do realismo dos planos marcianos. Porque a missão lunar vai resolver a maioria das tecnologias críticas. Pousando em um corpo celeste sem atmosfera, a equipe trabalha em baixa gravidade, decolagem da superfície, reabastecimento orbital. E claro, Meshazila trabalha sob carga pesada. Voltando à própria Meshazila, é importante entender que essa não é a construção final. A SpaceX está constantemente atualizando a torre. Adiciona novos sistemas de diagnóstico. Melhora os algoritmos de controle dos manipuladores. Após cada voo de teste, os engenheiros analisam terabytes de dados. Identifique fraquezas. E eles fazem mudanças. Às vezes semanas passam entre os voos. Às vezes por vários meses. Depende da quantidade de modificações necessárias e da rapidez com que a FAA obtém as licenças. Um dos aspectos pouco conhecidos do programa é a proteção acústica da plataforma de lançamento. Ao ligar 33 motores Raptor ao mesmo tempo, a energia acústica é enorme. Ondas sonoras podem danificar a estrutura do próprio míssil e a infraestrutura terrestre. Para absorver cargas acústicas, a SpaceX desenvolveu um sistema de abastecimento de água. No momento do lançamento, milhares de toneladas de água são fornecidas sob a plataforma de lançamento. A água evapora e absorve energia acústica. No quinto voo de teste, o sistema de supressão de água já funcionava normalmente. E esse foi um dos fatores que garantiram a captura bem-sucedida da torre superpesada. O sistema de controle de voo merece atenção especial. O Starship utiliza 3 computadores independentes a bordo que operam com base no princípio da votação. Se um computador emite um comando diferente dos outros 2, sua decisão é ignorada. Isso protege contra falhas isoladas. O software é escrito principalmente em C++ e é constantemente atualizado entre os voos. A SpaceX utiliza seu próprio sistema operacional em tempo real, que oferece execução determinística de comandos de controle com atraso de no máximo 1 milissegundo. Isso é crítico para a fase final de captura, quando o preço de cada milissegundo é literalmente igual ao custo do míssil. Em última análise, Meshazila é uma expressão concentrada da filosofia da SpaceX. Faça o que parece impossível. Faça rápido. Aprenda com os erros. E não parar. Pegar um foguete de 70 metros com braços de aço gigantes parecia loucura. Até que isso se tornou realidade em outubro de 2024. Agora, essa é uma tarefa rotineira que precisa ser escalada para o nível de confiabilidade industrial. Marte não está esperando. A mecânica orbital abre uma janela no final do ano 2026. E tudo o que a SpaceX faz hoje, a cada lançamento, cada pega, cada modificado o isolamento térmico. Esses são passos em direção ao momento em que a primeira nave com pessoas deixará a órbita terrestre em direção ao planeta vermelho. E Meshazila ficará em Boca Chica, pronto para pegar o próximo míssil.